cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre. Os cegos virão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre. Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. eu sou livre. Livre pra correr, Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. eu sou livre. Quantos livres tem aqui nessa noite? Levanta a mão, aplauda o Senhor. Os cegos virão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre. Livre pra correr, Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. eu sou livre. Livre pra correr, Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. eu sou livre. Declara a liberdade que você tem no Senhor. Livre pra correr, Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. eu sou livre, eu sou livre. Livre pra correr, Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. eu sou livre, eu sou livre. Amém. Todos... Eres como nosso Deus, poderoso, grande é o Shaddai, o Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir. Criador do céu, da terra e mar, se importa em me ajudar, me cerca a todo instante com seu cuidado e seu poder. Não há outro igual a ti,
Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres eu posso crer. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres eu posso crer no seu poder. Deus que vê. Deus, poderoso e grande é o Shaddai, o Deus do impossível, ainda que invisível posso ver o seu agir. Criador do céu, da terra e mar, se importa em me ajudar. Me segue a todo instante com seu cuidado e seu poder. Não outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres eu posso crer. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres eu posso crer no seu poder. Todo poderoso, grande é o Shaddai, maravilhoso, forte guerreiro, só o Senhor é Deus, te entronizamos, não há outro igual, Rei soberano, só o Senhor é Deus, te entronizamos, não há outro igual, Rei soberano, só o Senhor é Deus, te entronizamos, não há outro igual, Rei soberano, só o Senhor é Deus, 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 te entronizamos, não há outro igual, Rei soberano, aleluia. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se sofrer, participar,
tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, Senhor, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. O seu amor. Aleluia. Aqui diante de ti eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças
graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Feito tanto por mim, na escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou. O teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Graças dou, graças dou. Pelo alimento que o Senhor tem colocado sobre a tua mesa, pela saúde, pela vida da tua casa e dos teus filhos. Graças dou, graças dou. O meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Graças dou. Graças dou. Graças te damos. Sobre vida cristã. Vida cristã. Eu quero começar a você perguntando o seguinte. E aí fique aí com a sua Bíblia na mão, seja no celular, seja onde for, no papel. Eu vou precisar muito da sua ajuda. Que tipo de vida cristã você tem levado? Será que é uma vida cristã que glorifica a Deus? Será que é uma vida cristã que tem buscado aprender da vontade de Deus? Será que é uma vida cristã que tem feito diferença na vida de outras pessoas? O que me chama a atenção e às vezes me incomoda, sinceramente, é que muitos cristãos têm vivido uma vida cristã medíocre.
Independente, eu não estou dizendo de igreja A, B ou C, eu não estou falando de denominação, de religião, mas de vida cristã. Viver uma vida cristã medíocre. O que é ser alguém medíocre? O que é mediocridade? Me ajudem. Abaixo da média, na média, quem mais? Faz aquém daquilo que pode fazer. Medíocre não é quem não sabe. Medíocre não é quem não pode. Medíocre não é quem não consegue. Mas alguém que tem uma vida cristã medíocre é alguém que vive uma vida cristã aquém do seu potencial. Que fica aquém daquilo que pode ser ou daquilo que pode fazer. Por isso eu quero brevemente nessa noite meditar com você, e brevemente mesmo, sobre o desafio de viver acima da mediocridade cristã. E eu quero ler com você um texto que é muito conhecido, que está lá em Romanos, no capítulo 12, nos versículos 1 e 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, conecte a sua Bíblia, plugue a sua Bíblia, mas em nome de Jesus, traga a sua Bíblia para a igreja. Se você não tem Bíblia, essa igreja vai dar uma Bíblia para você. Procura o pastor Carlos aqui no final, esse jovem que orou aqui pela BB, nosso pastor de missões. Não é isso, pastor? A igreja com o maior prazer vai te presentear com uma Bíblia. Se você, meu irmão e minha irmã, não tem Bíblia, a igreja vai abençoar você com uma Bíblia. Romanos 12, versos 1 e 2, texto bastante conhecido, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que dessa forma então vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? É isso que o apóstolo Paulo vai falar acerca de vida cristã, e de que tipo de cristianismo Deus espera que eu e você vivamos. Ele coloca 3 coisas muito claras e muito simples, que na verdade, ao terminar essa palavra, você vai perceber que você já sabe. Mas talvez o que falte seja começar a colocar isso em prática na sua vida, para que a sua vida faça diferença, para que a sua vida seja relevante, para que a sua vida cause impacto na vida de outras pessoas. Você quer ter uma vida cristã acima da mediocridade, sim ou não? Misericredo. Se você não quer, nós vamos orar, fazer uma oração silenciosa, é mais fácil, que eu não gasto a minha bela voz de pato rouco. Você quer ter uma vida cristã acima da mediocridade, sim ou não? Sim. Então, querido, em primeiro lugar, Paulo vai dizer que é importante que aquilo que você entenda, que aquilo que Deus fez por você, tem que ser algo que faça diferença na sua vida. Se você quer viver acima da mediocridade cristã, é importante que o que Deus fez por você em Jesus seja algo que faça diferença na sua vida. Porque a motivação para uma vida cristã genuína não é o fato de ter um pastor assim, um assado, de ter uma igreja, de ter um lugar, de ter nascido um lar cristão. Mas o fato, ou o que motiva você a ter uma vida cristã genuína, é a compreensão da misericórdia de Deus na sua vida. Você só vai ser convertido de verdade, você só vai ser um cristão de verdade, você só vai ser um cristão que faz diferença, quando você entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você. Porque se você não entende isso, você não é nada mais do que um religioso, um frequentador de igreja, um carregador de Bíblia, um cantador de música. Porque a vida cristã autêntica, ela começa quando você entende que Cristo deu um novo sentido para a sua vida, que Cristo deu uma nova razão para a sua vida, que Cristo faz diferença na sua vida. Para ter uma vida cristã diferente, genuína e acima da mediocridade, você precisa entender aquilo que Tito diz na sua carta, lá, capítulo 3, abra lá em Tito 3, versículos de 4 a 6. Tito, capítulo 3, versos de 4 a 6. Está no Novo Testamento. Tito não é tão conhecido, né? Não está no Ibope, então Tito está onde? Tem Tito na Bíblia? Tem Tito na Bíblia, no Novo Testamento. Tito 3, de 4 a 6.
Se você achar, você vai ficar em pé e vai ler bem alto para a gente. Tito, capítulo 3, versículos de 4 a 6. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que deveria ser feito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nós nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Cristo é o edificador de tudo. Deus é quem edifica a sua vida. Cristo é quem edifica a sua vida. Jesus é que faz sentido na sua vida. Como é que ele termina o versículo 6? Se é que Jesus tem esse lugar na sua vida. Se é que aquilo que Deus fez por você faz diferença na sua vida. Sabe, querido, os que alegram o coração de Deus não são aqueles que se creem justos, e sim os pecadores arrependidos, comparados à ovelha ou à dracma perdida e encontrada. Os que alegram o coração de Deus não são aqueles que se creem justos, mas os pecadores arrependidos, comparados à ovelha ou à dracma perdida. Agora você leu o texto certo. Eu peguei o gancho no final, mas como eu não estou com o texto escrito, eu falei, o texto não é esse, mas serve. De 4 a 6. Agora sim. Aí ele diz o que Jesus faz. Mas qual foi o outro texto que você leu errado, que ele serve também? Você não sabe mais qual é. Hebreus 3, de 4 a 6. Então você anota que é de Deus. Deus queria colocar isso. Eu coloquei Tito, que cai como uma luva também. Tito 3, de 4 a 6. E Hebreus 3, que é o texto que ele diz que Deus é que edifica tudo. Jesus é que edifica tudo. Se é que Jesus tem esse lugar na sua vida. Por quê? E aí o texto de Tito. Porque Cristo nos lavou, Cristo nos regenerou. Sabe, ser cristão autêntico, ser cristão acima da mediocridade, não é bater no peito e dizer eu sou, eu sou, eu sou. Viver acima da mediocridade cristã é dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo nessa carne aqui cheia de defeitos, eu continuo a vivê-la na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Qual a diferença que o sacrifício de Jesus faz na sua vida? Qual é a diferença que Jesus faz na sua vida? Por que você é um cristão? Por que você vem à igreja? Por que você ora? Por que você lê a Bíblia? Por que você se diz cristão? Sabe como diz aquela propaganda? Muitas vezes a primeira coisa que você precisa fazer é rever os seus conceitos. Porque tem gente que passa a vida toda dizendo que está seguindo a Jesus, sem entender o significado da cruz de Jesus na sua vida. Tem gente que passa a vida inteira dizendo que está seguindo a Jesus, mas está seguindo o pastor, seguindo a igreja, seguindo a religião, seguindo o apóstolo, seguindo a denominação, mas não entendeu que aquilo que Jesus fez na cruz é a essência. A Bíblia Viva traduz esse texto de Romanos dizendo o seguinte, olha, é assim, queridos irmãos, Romanos 12, 1, eu apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que ele seja um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Quando vocês pensam naquilo que ele fez, isso será pedir muita coisa. Sabe, eu fico pensando, muitas vezes me perguntando, qual é a diferença que o sacrifício de Jesus faz na minha vida? Qual é a diferença que o sacrifício de Jesus faz na sua vida? Você quer viver uma vida cristã acima da mediocridade? Você precisa resgatar aquilo que você sentiu quando você entregou a sua vida a Jesus. Quando ele mudou a sua história. Quando você entendeu que ele perdoava os seus pecados e que ele te amava do jeito que você era. E se você está aqui nessa noite e ainda não tomou essa decisão, hoje é o dia de você tomar essa decisão. Porque não adianta só você vir à igreja, não adianta só você gostar dos cânticos que se cantam aqui, da palavra que é falada aqui, de estar num ambiente como esse, de gostar das histórias da Bíblia.
Porque essas coisas são boas, são importantes, mas o que vai dar sentido à sua vida e te levar a ser um cristão que vive acima da mediocridade é entender que aquilo que Deus fez por você em Jesus é algo que faz diferença para a sua vida. Isso só acontece quando você confessa Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. O Evangelho de João vai dizer que a todos quantos receberam a Jesus como Filho de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Se você ainda não tomou a decisão ao lado de Jesus, não importa quanto tempo você vem a essa ou outra igreja, frequenta uma religião, ora, lê a Bíblia. Se você quer ter uma vida cristã que seja acima da mediocridade, você precisa entregar a sua vida a Jesus nessa noite. Precisa deixar Ele ser o Senhor da sua vida. E precisa deixar que aquilo que Jesus fez na cruz faça a diferença por você e tenha sentido para a sua história. Jeremias, escrevendo as suas lamentações, no capítulo 3, versículos 22 e 23, ele vai dizer isso. As misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Grande é a sua fidelidade, porque elas se renovam a cada nova manhã. É entender que você ainda está vivo pela misericórdia de Deus. Que você tem saúde pela misericórdia de Deus. Você está empregado pela misericórdia de Deus. Você está desempregado, mas está batalhando e correndo atrás pela misericórdia de Deus. Sua família está unida pela misericórdia de Deus. Ela foi esfacelada e teve problemas, mas você está batalhando pela misericórdia de Deus. Você vai à luta e abre os olhos todo dia pela misericórdia de Deus. Apesar dos teus pecados, dos teus medos e das bobagens que você faz, você ainda pode orar e pedir coisas a Ele. É por causa da misericórdia dEle. É entender que Deus é tudo na sua vida. E o dia que Ele tirar a mão da sua vida, o dia que você parar de ter consciência disso, não vai sobrar mais nada para você. Não vai sobrar mais nada para você. Tem gente que vive uma vida cristã medíocre, porque está sustentando a sua vida cristã em tantas outras coisas, que são até importantes. Mas a Bíblia diz, e o próprio Jesus vai dizer em Mateus 16, 18, sobre Cristo, sobre a declaração de Pedro: Cristo, Filho de Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. A igreja de Jesus, que somos eu e você, temos que estar edificados no próprio Jesus. Não tem que ser no pastor, na denominação, no ministério, no jeito de ser igreja. Tem que ser em Jesus. Porque o pastor pode te decepcionar. A igreja pode te decepcionar. A religião pode te decepcionar. As pessoas podem virar as costas para você. Mas Jesus jamais vai te decepcionar. Porque aquilo que ninguém podia fazer por você, Ele já fez na cruz do Calvário e pagou o preço para que você tivesse vida e vida em abundância. Mas há uma segunda coisa que Paulo diz. Ele vai dizer o seguinte: rogo-vos pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os corpos de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se você quer viver uma vida cristã acima da mediocridade, é preciso que você tenha consciência de que a sua vida é um altar. A gente esquece disso. A gente esquece que a nossa vida é um altar. Quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, é interessante que não há como entender vida religiosa sem sacrifício. Você lembra disso? No Antigo Testamento, a turma caminhava, Jesus, sacrifício. Vamos fazer um sacrifício, vamos levantar o altar. Quando Abraão conquistou uma vitória, fazer o altar. Jacó, vamos fazer o altar. Vamos fazer sacrifícios a Deus, vamos ofertar, vamos agradecer. E a turma erguia um altar, e sacrificava animais, sacrificava e fazia altares a Deus. Mas a palavra de Deus diz que depois que Jesus veio, Jesus se apresentou como um sacrifício para nos dar exemplo. Ele foi o verdadeiro sacrifício. Ele diz que a nossa vida é o altar agora onde Ele vive. E os nossos sacrifícios têm que ser de louvor, de adoração, de serviço, de vida, de entrega. E aí me chama a atenção nesse texto, que o Paulo vai dizer que os sacrifícios, ou melhor, dizendo, o altar que é a minha vida e a sua vida, ele tem que ter 3 características. Primeiro, ele tem que ser um altar vivo. Ele diz: apresentem os corpos de vocês, a vida de vocês, como um altar, como um sacrifício vivo. Sabe por quê? Porque não existe lugar fixo. Você sacrifica a Deus, adora a Deus e serve a Deus no lugar onde Deus se manifesta. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, vai dizer: o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo de Deus. Então não tem que esperar vir à igreja para oferecer sacrifícios a Deus. Não tem que esperar ter culto para oferecer sacrifícios a Deus. Não tem que esperar ter reunião, não tem que esperar ter mensagem, não tem que esperar ter louvor. A sua vida é um altar vivo, dinâmico e ambulante a Deus 24 horas por dia. Sabe, é preciso ir e levar a bênção do Senhor aonde você está.
Lá na sua empresa, a sua vida tem que ser um altar de sacrifício ao Senhor. Lá na sua família, a sua vida tem que ser um altar de sacrifício ao Senhor. Na sua faculdade, a sua vida tem que ser um altar de sacrifício ao Senhor. Seu namoro, no seu casamento, sua vida tem que ser um altar de sacrifício. Lá no seu condomínio, na reunião de condomínio, a sua vida tem que ser um altar de sacrifício. Quando você vai torcer por aquele time seu, por pior que ele seja como o Corinthians, a sua vida tem que ser um altar de sacrifício. Aleluia. Tem gente que vai para estádio de futebol, aí esquece que a vida é um altar de sacrifício, aí solta um monte de coisa lá. Você nem notar, liga a televisão, aí esquece. Aí a boca que adora Jesus solta um monte de palavrão. E eu que fui árbitro de futebol já, federado, sei bem o que é isso. Né? É a mamãe mesmo. É a mamãe que sofre. É a mamãe que sofre. Porque tem gente que diz que é crente, que adora aqui, adora Jesus, mas saiu daqui, é sacrifício morto, é altar morto, é altar que só funciona quando está no templo, quando está na igreja, quando está no meio da religiosidade. A Bíblia diz que, Paulo vai dizer, você quer ter uma vida cristã acima da mediocridade, a sua vida tem que ser um altar ao Senhor, um altar vivo, um altar que vai e leve a bênção do Senhor. Sabe por quê? Sacrifício que traz morte é sacrifício pagão. Os sacrifícios pagãos trazem morte, mas os sacrifícios espirituais oferecidos a Deus devem trazer vida, e a vida que Jesus pode oferecer. E tem gente que acha que sacrifício é adorar a Deus, é só cantar. Você sacrifica a Deus, você serve a Deus como um sacrifício vivo, quando você abraça alguém que precisa de um abraço, quando você ora por alguém que precisa de uma oração, quando você pergunta como é que está a sua vida, como é que você está, quando você se interessa, quando você se importa, quando você dá uma carona a alguém, você sacrifica a Deus. Isso pode ser uma oferta de sacrifício a Deus, você está abençoando alguém, demonstrando o amor de Deus. É fácil dizer que Deus ama alguém. Como é que essa pessoa vai saber que Deus a ama? Como é que ela vai entender isso? Sabe, existe uma frase que eu gosto muito, que diz assim, olha, não existe... Você não precisa de sacrifício para ser salvo. Claro que não. Salvação é pela graça. Você não precisa de sacrifício para ser salvo. Mas não existe vida cristã sem sacrifício. Você não precisa de sacrifício para ser salvo. Mas não existe vida cristã sem sacrifício. A sua vida é um altar vivo a Deus, não para ganhar salvação ou para ganhar alguma bênção de Deus. A sua vida deve ser um altar vivo a Deus, porque tudo que você precisava, Deus já garantiu, e está lá em Efésios capítulo 1, depois se você quiser ler, Ele já liberou para nós todas as sortes de bênçãos das regiões celestes em Cristo Jesus. Você sacrifica a Deus, porque Ele já fez. Aí vem essa história, o culto é frio, o culto é quente. O culto é isso, o culto é aquilo. O culto é reflexo do altar que é você. Veja apontar para o pastor, para o ministério de adoração, para a igreja, para isso, para aquilo. Olha como é que está o seu altar. Seu altar é vivo. O seu altar está produzindo vida. Sabe por quê, querido? Sacrifício vivo não canta. Altar vivo louva e adora. Altar vivo não ouve a mensagem. Altar vivo estuda a Bíblia e confronta aquilo que está sendo ministrado aqui, tenta aplicar na sua vida, busca responder como é que isso vai fazer diferença na sua vida. Altar vivo não toca. Altar vivo ministra e adora. Altar vivo não dirige. Altar vivo ministra. Altar vivo não faz uma oraçãozinha. Altar vivo clama. Sabe, é interessante que a gente tenta fazer muitas coisas para Deus, mas sacrifícios mortos. A gente se acostuma muitas vezes a chegar na igreja e canta por quê? Canta porque está todo mundo cantando, porque a letra está lá. Mas você não pensa no que você está cantando. Paulo vai dizer, você quer viver uma vida cristã acima da mediocridade? Os corpos de vocês, o seu corpo tem que ser um sacrifício vivo a Deus. Tem que trazer vida, produzir vida. E eu não estou falando de forma, não estou falando de bater palma, não bater palma, ficar em pé, ficar sentado. Você fica como quiser diante do Senhor. Mas a questão é a tua vida, o teu corpo, o que você canta, o que você fala, o que você diz aqui ou fora daqui. Produz vida ou produz morte. Mas o Paulo vai dizer que esse altar ele não tem que ser só vivo, mas ele tem que ser o quê também? Que diz sacrifício vivo? Santo. Separado, exclusivo, consagrado. E eu já tenho falado demais sobre isso, não vou gastar tempo sobre isso. Mas isso tem a ver com aquilo que você canta, tem a ver com o tempo que você investe, tem a ver com a roupa que você veste, tem a ver com o seu dinheiro, tem a ver com tudo que você é e que você tem. Que é separado e é consagrado ao Senhor. E aí tem gente que diz, não pastor, mas domingo eu já venho à igreja. E aí eu perguntei outro dia, né, tem até um aluno meu agora que eu descobri, ele aqui está sentado ali,
E eu falo isso às vezes na faculdade. Não, mas o que você faz? O que você faz para Deus? Domingo eu falei, não, mas... Estava até discutindo esse dia na faculdade. O que você faz para Deus? No domingo eu... mas você só faz para Deus no domingo? Essa história de vida secular e vida espiritual, você tem uma vida só. Por quê? O que você faz para Deus? Eu canto, eu vou na igreja. Bom, e o que você faz no seu trabalho, você faz para quem? Para o diabo? Quando você dirige para o diabo. Quando você serve as pessoas lá, você serve para o diabo. Quando você vende no seu negócio, você vende para o diabo que você faz isso. A Bíblia diz que tudo que você é tem que ser santo, tem que ser separado e tem que ser consagrado ao Senhor. Mas tem gente que divide. Tem gente que diz a vida secular é vida espiritual. Que vida secular é vida espiritual? Toda vida é espiritual, toda vida é consagrada, tudo é do Senhor, Ele tem que ser Senhor de tudo. Porque a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. E se você não faz aquilo que você faz fora daqui para o Senhor, você está fazendo para Satanás. E aí você começa a entender por que algumas coisas não dão certo. Por que às vezes você perde o controle? Por que às vezes as coisas não funcionam? Por que não acontece do mesmo jeito? E porque talvez lá no teu trabalho, na tua família, no teu lar, na tua vizinhança, no teu condomínio e na tua faculdade, não é tão bom e você não sente tanto Deus como sente aqui. Talvez porque aqui você faça como algo santo e consagrado, e lá não. E eu quero dizer para você que a sua vida é um altar santo a Deus, tanto aqui quanto lá. Não existe vida secular e vida cristã e vida espiritual. Você tem uma vida só e toda ela tem que ser consagrada ao Senhor. Não importa se você está cantando, levantando as mãos, está pregando, está cuidando de crianças, ou se você está dirigindo, se você está vendendo, se você está lavando louça, não importa o que você está fazendo. Isso é adoração também, isso tem que ser consagrado também, isso tem que ser separado também. Mas a Bíblia diz, vivo, santo e agradável a Deus. Aí a coisa pega. Porque tem gente que é cristã, medíocre, vive vida cristã medíocre, que tem uma teimosia muito grande em procurar atender a expectativa das pessoas ou as suas próprias expectativas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não está nem um pouco preocupado como você gosta do culto, como você gosta da igreja, como você gosta do pastor. Aquilo que você faz para Deus não tem que agradar a você nem a mim, tem que agradar a Ele, que é o Senhor da igreja. Aquilo que você oferece para Deus, você não tem que fazer preocupado se o pastor vai gostar, se o Cláudio vai gostar, se o irmão vai gostar, Deus vai se agradar disso. Tem muita gente que está na igreja preocupado e quer que a igreja atenda as suas expectativas. Esta igreja aqui não está preocupada em atender a expectativa de ninguém, a não ser a expectativa do Senhor da igreja, ainda que não seja a sua. Porque a expectativa aqui está na palavra, e o que a gente busca fazer é na palavra. Então se você não gosta do que é feito aqui, tem muitas igrejas, e todas de Deus, e por isso tem igreja para todo mundo. Eu não estou te mandando embora, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: igreja não é um lugar, seja ela qual for, para você ser servido, mas a igreja é lugar para você servir e fazer aquilo que agrada a Deus. Para agradar a Deus. Você foi comprado para servir a Deus, para agradar a Deus, para louvar a Deus. E não para ter a música que você gosta, o jeito que você gosta, a cadeira que você gosta. Imagina num grupo como esse, se a gente fosse fazer tudo o que todo mundo quer. Você já parou para pensar como é que ia ser a celebração dessa igreja aqui? E esquizofrenia que ia ser? É verdade. Porque cada um gosta de um jeito. Tem gente aqui que gosta de palma, gente que não gosta. Tá certo? Tem gente que gosta de culto rapidinho e gente que gosta de culto maior. Tem gente que gosta de hino, tem gente que gosta de cântico. Tem gente que gosta quando o pastor prega pouco. Tem gente que gosta quando o pastor prega muito. Tem gente que gosta quando o pastor é mais conservador, mais... E tem gente que gosta quando o pastor dá mais reteté e tal. Cada um gosta de um jeito. Cada um, e isso não é certo, errado, nós temos a nossa identidade, cada um tem o seu gosto, cada um tem sua preferência, isso é justo, isso é lícito, mas nós não estamos aqui para atender as nossas necessidades, ou melhor, atender as nossas expectativas. Nós estamos aqui como corpo de Cristo, para buscar na palavra, juntos, abrindo mão aqui e ali, atender a expectativa de Deus com relação à nossa vida, com sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. A Deus. Eu não estou nem um pouco preocupado se você está feliz ou não. A minha grande preocupação é se Deus está feliz ou não com o que está sendo feito aqui, ainda que você não esteja feliz. Quero deixar isso muito claro para você. Algumas pessoas às vezes não entendem, o pastor é bravo. O pastor, não,
Eu não estou preocupado, e disse isso já para a diretoria, não estou preocupado com o que a igreja pensa. Nesse sentido, lógico que a gente vai ouvir pessoas. Mas se eu for procurar agradar pessoas, eu estou morto. Eu estou perdido. Não tem como agradar a todos. Porque nós somos seres humanos. E aí fica a pergunta, qual é a expectativa de Deus? Você já parou para pensar qual é a expectativa de Deus com relação à sua vida? Antes de cobrar do pastor, da igreja, de quem... Você está atendendo a expectativa de Deus com relação à sua vida? O que Deus espera de você está fazendo? Você está vivendo da forma como Deus espera que você viva? Nessa comunidade, você tem servido a Deus da forma como Deus espera que você sirva? Você tem feito aquilo que você pode fazer e que Deus espera que você faça? Sabe, Jesus era muito sábio, eu gosto muito de Jesus. Além de ser o meu salvador, ele tinha umas tiradas incríveis. E a gente é fácil de apontar o dedo para o outro. Jesus falou, olha, tira a trave do teu olho, antes de olhar para o cisco que está no outro. Antes de dizer aquilo que você não gosta, olhe em você o que Deus não gosta e você muda. Depois a gente conversa. Olhe em você o que você precisa mudar. Começa a atender as expectativas de Deus. E juntos nós vamos caminhar. Eu abro mão, você abre mão, a gente abre mão. É por isso que existe igreja. Por isso que existe igreja. Quando nós temos a consciência da expectativa de Deus, aprenda isso. Eu aprendi isso há uns 15 anos atrás e me ajudou muito. Quando você tem a consciência de qual é a expectativa de Deus, não importa quem está te aplaudindo ou quem está te vaiando. Não importa, não faz diferença. Quando você tem a consciência de qual é a expectativa que Deus tem com relação à sua vida, não faz diferença quem está te aplaudindo ou quem está te vaiando, quem está te elogiando ou quem está te criticando. Porque a sua vida e a preocupação com a sua vida cristã é ser sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agradável a Deus. E quando Jesus encontrou com a mulher lá no poço de Samaria, o que ele falou para ela? Deus está procurando verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Não dá para procurar gente de verdade. Que adorem a quem? Ao pastor. Que adorem do jeito que gostam. Que adorem quando dá vontade. Que adorem quando está tudo bem. Não. Que adorem em espírito e em verdade. Não é isso que a gente canta? Em espírito. Você lembra disso? E em verdade. Você conhece? Te adoramos. Te adoramos. Em espírito e em verdade. Te adoramos. Te adoramos. Olha o que a gente canta depois. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. É verdade isso? Sacrifício agradável a Deus entrega ao viver. Ele não pede que os outros vivam em sua função, em função dos seus gostos, das suas vontades e necessidades. É dizer, Senhor, eis-me aqui. Qual é a tua expectativa? A minha vida é um altar. Um altar que não seja só aqui, mas que leve vida e produza vida. A minha vida é um altar santo, separado e consagrado ao Senhor, aqui e fora daqui. A minha vida é um altar que está preocupado em agradar ao Senhor, e não importa quem está aplaudindo ou quem está criticando, porque a preocupação no meu coração é agradar ao Senhor. Mas há uma última coisa que eu quero compartilhar. Ele diz no versículo 2, não se conformem com esse mundo. Você quer ter uma vida cristã, quer viver acima da mediocridade? Você vai viver uma vida cristã acima da mediocridade? Não simplesmente quando o que Jesus fez por você for algo que faça diferença. Não simplesmente quando você entender que a sua vida deve ser um altar. Mas também quando o seu referencial de vida for o reino de Deus. E não o reino desse mundo. Ele diz, não se conformem. O que é conformar? Um de cada vez. Aí dá tempo de eu beber uma aguinha. Vamos lá? Estar na mesma forma. Aceitar.
Aderir. Mais. Ser igual, informar, entrar na forma. Quantos homens aqui já tentaram fazer bolo, que não sabem fazer bolo, já bateram bolo e botaram na forma? Levanta a mão. Esse aqui eu posso ficar em pé. Fizeram bolo. Quantos no começo, e a esposa diz, coloca aí na forma, bate e coloca. Bolo da minha esposa nunca transbordou. Mas não tem um que eu faça que o bicho não vaze por dentro do forno. Porque eu não sei a medida, eu erro sempre na medida. Quando eu bato, na hora que eu coloco assim, está na forma. Mas na hora que bota lá para o troço crescer lá, ele não entra na forma de jeito nenhum. Ele entra no forno. Ele não entra na forma, ele entra no forno. Sabe, conformar é isso, é se adequar, é se ajustar, é se amoldar, é se acomodar. O que o Paulo está dizendo é o seguinte, olha, você quer ter uma vida cristã que seja acima da mediocridade? Não se acomode com essa forminha que estão tentando colocar você. Faça igual a massa de bolo desses maridos que não sabem fazer bolo. Rompa com isso, transborde, vá além, saia do lugar comum, faça parte da minoria, pague o preço de ir para o forno, como disse o Zinho, até às vezes está torradinho, ser queimado, ser injustiçado, ser olhado diferente, dizerem para você que você não serve para nada. Paulo vai dizer, não se conformem, não se acomode, não se conforme ao pecado, não se conforme aos padrões do mundo, não se amolde à linguagem do mundo, não se adeque à mensagem do mundo. A questão é que existem duas formas. A forma do mundo é a forma do espírito. Quando eu digo do mundo, não é aquilo que acontece lá fora, é o padrão do pecado. Porque no mundo, a gente vive no mundo e não tem como viver fora do mundo, só quando você morrer. Mas é o padrão que eles impõem para você. Sabe, eu não sei quantos de vocês já viram como um prédio, ele é implodido. Como é que fazem para implodir um prédio imenso? O camarada vem e tira uma granada e joga lá. Como é que faz? Começa pelo alicerce. Mas ele vai lá e põe de qualquer jeito lá e... É de dentro para fora. Mas como é que é mais? Isso, volta. Eles pegam a planta do prédio, pegam as colunas, que são as principais, fazem um cálculo, e aí vão lá, colocam um pouquinho de dinamite aqui numa coluna, colocam um pouquinho de dinamite ali, depois um outro ali. Na hora de demolir, o que é que tem que fazer só? Apertar um botão. Correr, levar. O bom é ficar longe. O bom é ficar longe, para não precisar correr. O bom é ficar longe. Mas depois que você correu e está bem longe, para jogar, né? Quem se lembra da demolição do Carandiru, que foi aqui em São Paulo, do complexo penitenciário? Você lembra o que fizeram? O camarada apertou um botãozinho. Sabe, querido, é isso que Satanás faz com a minha vida e com a sua vida. Satanás dificilmente ele vem com uma coisa para arrebentar você. Ele vai te colocando, e vai colocando formas. Ele vai colocando em lugares, em vigas, em áreas da sua vida, casamento, sexualidade, dinheiro, emoção. Ele vai deixando ali. E você vai se amoldando, você vai entrando na forma do pecado. Você acha que falar um palavrãozinho não tem nenhum problema. Olhar um sitezinho na internet assim não tem nenhum problema. Falar mal do outro não tem nenhum problema assim. Né? Falar mal da sogra pelas costas não faz mal. Falar mal do patrão. Pegar um dinheirinho escondido. Não, ninguém está vendo, é só um pouquinho. Sabe? Pedir para o outro bater cartão também não tem problema. Todo dia que chega atrasado. Não tem problema, não. Aí Satanás vai colocando a forminha. Aí às vezes a gente não entende, olha, mas fulano é tão crente, a família estava tão bem, o casamento acabou, foi mandado embora, então, o que é que tem? Né? Como a moçada gosta, nada a ver, pastor, nada a ver, está ali no namoro, é só uma mãozinha aqui, outra mãozinha acolá, né? Não tem, Jesus perdoa tudo, aí vai entrando na forma, aí Satanás... Quando ele vem, ele aperta só um botãozinho. Aí aparece a gravidez. Aí aquela bebidinha, que era só um golinho, depois acaba num poste. Gente, mas é tadinho, ele não bebia. Era só socialmente, aí termina num poste. Satanás aperta, a gente não entende como as coisas acontecem. Sabe, o Paulo vai dizer, você quer ter uma vida cristã acima da mediocridade?
referencial da sua vida tem que ser o reino de Deus. Você não pode se conformar, não pode deixar Satanás te colocar algumas formas, mas você tem que buscar ser transformado. Transformar é dar uma nova forma, um novo caráter, uma nova feição. Ser diferente do que você era, é mudar, é alterar, é modificar. E aí eu quero dizer para você uma coisa, querido. Sabe qual é o grande problema do cristão? É que o cristão quer ser perfeito, da noite para o dia. Eu tenho dado aulas de integridade no Instituto Haggai, no Brasil todo, João Pessoa, Belo Horizonte. E é uma disciplina que me chamou muita atenção. E o que eu comecei a descobrir é que o grande problema dos líderes cristãos, dos cristãos de uma forma geral, é que o povo está tentando virar santo da noite para o dia. Está tentando corrigir a sua vida da noite para o dia. Querido, transformação é processo, santificação é processo, vida com Deus é processo. Deus pode fazer assim? Pode. Mas Deus pode fazer de etapa em etapa, como diz em 2 Coríntios 3,18, de glória em glória. Mas você tem que começar. Você tem que começar o processo de transformação. Ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, começa, como disse alguém, de dentro para fora. Começa pelo interior. Não adianta querer mudar só o que os outros vão ver, querer mudar só na roupa, só na linguagem, no jeito de falar. É cuidar do seu coração, é cuidar da sua mente. E eu quero dizer para você, igreja não é lugar de santo. Igreja não é lugar de santo. O único santo que existe no lugar é Jesus de Nazaré, que sem pecado foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo à direita de Deus, intercedendo por mim e por você, que somos pecadores inveterados, mas que estamos buscando ser transformados pela graça e pela misericórdia de Jesus, vencendo as nossas mazelas. Porque a Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade que é Jesus, a verdade nos liberta. Tem gente que quer ser santo, quer dar uma de santo, quer falar como santo, e vestir como santo. Igreja é comunidade de ex-alcoólatras, ex-viciados, ex-adúlteros, ex-ateus, ex-mentirosos, ex-ladrões, ex-metidos, alguns que são atuais ainda, ex-enrustidos, ex-tudo, e é verdade. Todos nós somos ex alguma coisa, e estamos aqui, e somos o que somos, e adoramos ao Senhor, por causa da graça e da misericórdia de Jesus de Nazaré. Não bata no peito para dizer eu sou, mas olhe para a cruz e dizer, Ele é em mim. Você não é santo, você é santificado pela graça e pela misericórdia de Jesus. Se você buscar isso a cada dia, se você entender que para viver uma vida cristã acima da mediocridade, você não pode se conformar, mas a cada dia você precisa ser transformado pelo poder de Jesus. A cada dia reconhecer o teu pecado, reconhecer a tua dificuldade, dizer, Jesus tem misericórdia, me liberta, me muda, me transforma, me restaura. É um exemplo que eu uso sempre. Quem veio aqui nessa noite para essa igreja, sem dar uma olhadinha no espelho? Nenhuma, não passou nada, nem para ver o cabelo, do jeito que acordou hoje, veio para cá. Eu duvido que vocês acordem tão bonitinhos, penteadinhos, cheirosinhos, cabelinho no lugar, barba feita, maquiagem, né, durmam maquiadas, brinquinho, os irmãos com a barba feita, boquinha cheirosa, misericórdia. Tem que dar uma passadinha irresistível. É engraçado às vezes. Tem que olhar no espelho, né, mamina? 90 anos, tem que dar uma olhadinha no espelho. Quer fazer uma experiência? Para num lugar na cidade, algum lugar que tem uma vitrine que faz reflexo. É muito engraçado, eu faço isso de vez em quando. As pessoas passam e fazem assim, tem uns que disfarçam. Anteontem, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, nós fomos comprar um presente para minha mãe, para minha tia, que são gêmeas. Foi muito engraçado. A Cláudia estava na fila para pagar e eu estava com o Tainá, ela torceu o pé, tá com a botinha de gesso, eu fiquei com o Tainá com a cadeira de rodas. Aí eu fiquei lá na loja, no shopping, não vou dizer qual é, porque não me pagaram nada, então não vou dizer qual loja é. E aí foi muito engraçado, tinha um espelho assim, aí passava homem, mulher, a gente acha que isso é coisa só de mulher, né? Aí passou um garotão de 20 anos, assim, diante de Deus, ele ficou acho que uns 2, 3 minutos. Eu falei, não é possível. E eu com vontade de rir, eu ia pregar isso hoje, eu falei, é minha ilustração, oh Deus, obrigado.
Ele nem sabe disso, eu vou falar dele. Não estou falando mal, estou falando na verdade. Mas sabe, vida cristã é isso. É interessante que a gente se preocupa com o exterior, mas não cuida do interior do mesmo jeito, é todo dia. Todo dia você tem que olhar para a palavra de Deus e dizer, Senhor, o que eu preciso mudar? Senhor, o que ainda não está legal? Senhor, o que era ontem e continua hoje? Senhor, muda. 2 Coríntios 3,18 diz isso, todos nós, como que diante de um espelho, com o rosto descoberto, você pode olhar até 2 Coríntios 3,18, Paulo usa essa figura, como que diante de um espelho, nós somos transformados de glória em glória. Se você quer ter uma vida cristã acima da mediocridade, deixe de tentar ser santo e perfeito, que você não vai ser nunca. Mas comece a viver uma vida de santificação, de busca de ser tratado, restaurado. Todos nós somos ex alguma coisa. Nós precisamos aprender a dizer como o apóstolo Paulo, é pela graça de Deus eu sou o que sou, e a graça do Senhor Jesus não foi em vão para comigo. Mas eu quero terminar. É interessante que a Bíblia Viva, nesse versículo 2, ela termina dizendo assim, não imitem a conduta e os costumes desse mundo, mas seja cada um uma pessoa nova, diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e quanto pensa. Sabe, a minha palavra nessa noite, nesse mês que nós vamos falar sobre vida cristã, e o Thiago Grulha semana que vem vai ministrar algo do coração de Deus para você, o pastor Marcos Grava, e no último domingo, é sobre vida cristã. Não adianta pensar em ter igreja assim, um assado, construir prédio, fazer projeto, ter ONG, fazer... Começa comigo e com você. Nós, como cristãos, nós precisamos ser mais do que temos sido como cristãos. É preciso que você deixe Deus transformar aquilo que não foi transformado na sua vida. É preciso deixar Deus fazer aquilo que ainda não foi feito. É preciso que você deixe Deus trabalhar no coração e faça você entender aquilo que você não entendeu. É preciso ser renovado pelo Senhor. Eu fico muito triste como pastor quando eu vejo cristãos, pessoas que eu amo de verdade, patinando na mesma, anos e anos, patinando no casamento, patinando na vida profissional, patinando na vida financeira, não anda, porque vive uma vida cristã medíocre. Porque aquilo que Jesus fez ainda não fez diferença na sua vida. Porque a pessoa ainda não entendeu que a sua vida tem que ser um altar vivo, santo, que busca agradar ao Senhor. Porque a pessoa não entendeu que o referencial da sua vida tem que ser o reino de Deus, por mais difícil que muitas vezes isso pareça. Existe uma história que eu já contei aqui uma vez e eu quero terminar contando ela, que fala de um homem, de uma cidade que tinha como símbolo um leão. E o prefeito da cidade queria inaugurar um novo marco naquela cidade, e queria construir a estátua de um leão, imensa. E mandou então comprar uma pedra muito grande, numa pedreira, e colocar no centro de uma praça. E contratou um escultor, para que daquela pedra fizesse surgir um leão, que era a identidade da igreja, da cidade. E aí marcou o dia para a inauguração, combinou com aquele profissional. E à medida que as pessoas passavam ali, dia após dia, aquele homem trabalhava de manhã até a noite, ele ia quebrando, ia fazendo, e a cada dia que passava, aquelas coisas se transformavam, aquela pedra, cada dia mais, se tornava parecida com um leão. E aí na última semana cobriram, e ele continuou a trabalhar. E no dia da inauguração, quando foram inaugurar aquele monumento, e tiraram aquele pano, todo mundo ficou impressionado pela perfeição, porque era um leão perfeito, nos mínimos detalhes. E a cidade toda ficou impactada pela qualidade do serviço daquele homem. Ele não usava nenhum molde, nada. E aí o prefeito perguntou para ele na hora da inauguração, qual é o segredo? Qual é o segredo para aquela pedra bruta, sem forma, que não tinha significado alguma, não fazia sentido e não servia para nada? Qual é o segredo para ela se tornar um leão tão perfeito? Qual é a técnica que o Senhor usa? O que é que o Senhor faz? Ele disse, não tem segredo. É muito simples. A única coisa que eu fiz foi tirar daquela pedra tudo que não se parecia com leão. Eu fui tirando dela tudo que não se parecia com leão. No final,
o que restou foi aquilo que ela deveria ser. Sabe, querido, vida cristã é simplesmente ser um cristão, agir como um cristão em cada setor da vida. Só assim você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Vida cristã é só permitir que a cada dia Deus tire da sua vida tudo que não se pareça com o cristão. É permitir que Deus, como sábio construtor, edificador, Senhor, não você, mas permitir que Ele vá tirando da sua vida tudo que não se pareça com o cristão. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você que você só tem uma vida. E só tem uma oportunidade de ser fiel ao Senhor. E viver uma vida cristã que não seja medíocre. Você só tem uma vida. E uma oportunidade de servir a Deus de uma forma relevante. Ainda tem tempo. Ainda dá tempo. Mas para isso é preciso que você que ainda não entregou sua vida a Jesus, deixe Ele ser o Senhor da sua vida, aquele que vai moldar você, aquele que vai dar sentido para a sua vida, que vai cuidar, vai perdoar pecados e vai fazer isso um dia de cada vez. É preciso que você que já entregou a sua vida a Jesus entenda e traga para você que aquilo que Ele fez faz diferença. E a razão de você estar aqui, a razão de você servir a Jesus. É preciso que você entenda que a sua vida, ela é e deve ser a cada dia um altar. Aqui ou em qualquer lugar, vivo, santo e agradável a Deus. É preciso que você esteja disposto a cada dia ser transformado pelo Senhor. Um dia de cada vez. É preciso que você esteja disposto a deixar Deus agir na sua vida, viver de acordo com o reino de Deus, os valores do reino de Deus, e deixar que Jesus tire da sua vida tudo aquilo que não se pareça com aquilo que Ele sonhou e com aquilo que Ele planejou para você. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero apenas perguntar para você que está aqui nessa noite, que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você quer entregar a sua vida? Você quer começar esse processo? Não de ser um religioso, de não ser dessa ou de qualquer igreja, mas de ser um cristão de verdade, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que aos que recebem a Jesus, aos que creem no seu nome, a estes Ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Você quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Levanta a sua mão e abaixa em seguida. Eu quero orar por você, só isso. Deus te abençoe, glória a Jesus. Deus te abençoe, glória a Jesus. Deus te abençoe, glória a Jesus. Eu não estou te convidando para vir para uma igreja. Se você quiser estar aqui com a gente, por isso que eu lhe falei no começo, todos os domingos pela manhã nós estamos aqui, ou se você não puder no domingo, nós vamos caminhar com você juntos, porque nós todos estamos nesse processo. Mas o primeiro passo é dizer: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Eu reconheço que eu sou um pecador e que sozinho eu não vou a lugar nenhum, mas eu creio que o Senhor pode mudar a minha história. Alguém mais? Eu quero orar por você e quero fazer uma oração. Deus te abençoe, glória a Jesus. Alguém mais? Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Alguém mais quer entregar a vida a Jesus nessa noite? Levanta a sua mão e abaixa em seguida. Eu quero orar por você, só isso. Eu quero orar por você, nós vamos orar. Você quer fazer isso? Em nome de Jesus. Deus bendito, no nome de Jesus. E nessa noite o Senhor encontre nesse lugar verdadeiros adoradores. Não porque cantam, porque fazem o que gostam, não porque são perfeitos, mas, Pai, homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças, que entendem o sacrifício de Jesus na cruz, entendem que tudo começa a partir do amor do Senhor, Deus, demonstrado em Jesus por nós, quando ainda éramos pecadores. O Senhor encontra em nós, homens e mulheres, pessoas, que sejam dispostos a ser altares permanentes, onde o Senhor possa ser adorado, glorificado, servido, Pai, de forma viva, de forma consagrada e separada, de forma que agrade o Teu coração. Que o Senhor possa encontrar em nós pessoas que sejam dispostas a viver na forma e nos valores do Teu reino, por maior que seja o preço, por maiores que sejam as perdas. Nós queremos, Pai, que o Senhor encontre em nós, nesse santo lugar, homens e mulheres que desejam ser reconhecidos como cristãos
Não porque vão a uma igreja, não porque têm uma religião, não porque fazem práticas religiosas, mas porque buscam a cada dia, apesar das suas imperfeições, seguirem ao Cristo verdadeiro, que os amou, que os perdoou, que os salvou e que lhes dá diretrizes e parâmetros de vida, do qual não querem abrir mão. Pai, esses que nessa noite ergueram suas mãos dizendo que querem ser cristãos, sim, querem seguir a Jesus, sim, e querem se submeter a Ele, Pai, marca-os com Teu Espírito Santo nessa hora para o dia da promessa. Sela seus nomes, ó Pai, escreve seus nomes no livro da vida, de onde jamais sairão. Acampa os Teus anjos ao redor deles, dá a eles nessa certeza, nesse momento, pelo poder do Teu Espírito Santo, a certeza de que eles são do Senhor e Satanás não tem poder sobre eles. Eles pertencem a Ti, são amados pelo Senhor, e que o Senhor fará algo novo na vida deles. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a vencer a nossa mediocridade, ajuda-nos a vencermos a nossa limitação, ajuda-nos a sermos uma igreja que glorifique o nome do Senhor, não só aqui, mas a cada dia da nossa jornada, no nome de Jesus. Amém.